Olá, eu sou o professor Flávio Tabellini e nós vamos estudar escoamento interno turbulento de fluidos viscosos incompressíveis. Bom, então nós temos aqui o escoamento, um em regime laminar, primeiro aqui em vermelho, e o segundo turbulento. No laminar, o fluido na direção X, ele percorre uma linha contínua, linear, tranquilo. Agora, o turbulento, ele tem a velocidade média, que é igual ao do laminar ali, semelhante, mas ele tem uma flutuação em x, mais uma flutuação na direção y e mais uma flutuação na direção z. Okay? Então, essa é a diferença. Bom, o perfil de velocidade, ele é baseado na lei da potência, é uma formulação empírica, tá? Então, essa é a equação aqui, 1 menos a posição radial dividido pelo raio, elevado a 1 sobre n. Tá? Então, aqui existe a relação entre velocidade média e velocidade máxima, dada por esse n aqui. Esse n está relacionado com uma determinada integração aí. Nós já vamos ver que está relacionado também com o número de Reynolds. Muito bem. A velocidade média é 1 sobre a área integral de V dA. Beleza. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra a posição radial adimensional em função da velocidade sobre a velocidade máxima para o regime laminar, para n igual a 6, para o caso turbulento, e para n igual a 10. Tá? Esses números, n6 e n10, está relacionado com o número de Reynolds. Então, aqui está. Aqui nós temos a relação entre n e o número de Reynolds. Então, nós temos os dados de Necurates para n e o número de Reynolds. Então, conforme o número de Reynolds vai aumentando, esse número de n vai aumentando também, que é aquela lei da potência lá para a velocidade em função da velocidade máxima. E aqui nós temos a velocidade média sobre a velocidade máxima, nós temos esses fatores aqui. Tá? No caso, para regime laminar, a velocidade média sobre a velocidade máxima é meio. Então, é um valor constante. Aqui, para o regime turbulento, conforme o número de Reynolds aumenta, esse valor aqui vai mudando um pouco. Muito bem. Nós temos então aqui agora um volume de controle, falamos do perfil de velocidade, agora vamos aplicar a equação da energia para um determinado volume de controle, numa seção 1, uma pressão P1, velocidade V1, uma determinada altura e uma energia E1. Tá? Essa energia E1 envolve a energia térmica e a energia cinética, a energia potencial. Tá? Aqui nós temos uma taxa de transferência de calor, um trabalho realizado, tá? Um trabalho que atravessa a fronteira, outros trabalhos que podem acontecer e um trabalho aqui de cisalhamento, que é do fluido. Tá? Depois nós vamos ver os detalhes. Tá? E aqui as condições da saída. Beleza? Muito bem. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, né, fazendo a equação da energia, nós temos a taxa de transferência de calor, que é transferida pelo volume de controle, o trabalho realizado pelo volume de controle, o trabalho de cisalhamento e outros trabalhos, que é igual à variação da energia com o tempo dentro do volume de controle, mais a energia que atravessa a fronteira, a superfície de controle. Tá? Então, essa energia aqui, esse E, é energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial. Muito bem. Para um escoamento, não existe trabalho, nós vamos cancelar esse trabalho não existe, tá? É regime permanente, então essa energia que varia com o tempo vai ser igual a zero, ok? O trabalho de cisalhamento, apesar de existir, na parede a velocidade do fluido é zero, então não haverá trabalho, ok? Então vai sobrar somente esse termo aqui do lado direito, tá? Bom, e aí vai ficar desse jeito aqui, lembrando que E é esse termo aqui. Aí nós vamos considerar a energia interna e a pressão uniformes na seção. Então nós vamos poder tirar esse termo todo, o da energia interna, tá? Da pressão e da energia potencial da integral. Vai ficar entre as seções aqui 1 e 2. E vai sobrar só o termo da energia cinética, que vai ter na seção 2 e na seção 1. Vai ter essa integração aqui. Bom,
Essa integração nós vamos convertê-la para uma velocidade média, para não precisar ficar integrando toda hora. Então nós vamos chamar de um alfa, um coeficiente, que vai ser uma velocidade média ao quadrado, vezes esse termo aqui, ρVDA. ρVDA é a vazão máxima, tá? Vezes o alfa, vezes essa velocidade média ao quadrado. Então, esse aqui é um chamado coeficiente de energia cinética, que relaciona a energia cinética que é integrada, né, na seção, dividido por uma energia cinética baseada na velocidade média. Muito bem. Então, nós temos esses termos aqui. A nossa equação da energia se transforma nessa. Tá? Para escoamento laminar, o alfa vale 2. Okay? Nós temos o coeficiente de energia cinética aqui baseado naquele N, que é do perfil de velocidade. Okay? Aqui é a velocidade máxima sobre a velocidade média. Nós temos a velocidade em função da posição radial, nós podemos obter a velocidade média e nós podemos obter a velocidade máxima. E nós podemos correlacionar a velocidade média com a velocidade máxima, todos eles em função do N. Tá? De um modo geral, para regime laminar o alfa vale 2 e para regime turbulento nós vamos considerar o alfa 1. Tá? Por exemplo, para N igual a 7, o alfa vale 1,06. Né, que é muito comum usar o N igual a 7 para regime turbulento. Ok? Bom, voltando à equação da energia, nós vamos ter aqui, considerar que não tem transferência de calor e o processo é isotérmico. Então, nós vamos cair nessa equação aqui. Tá? Por enquanto, né, nós estamos aqui nessa situação que nós não estamos considerando as irreversibilidades. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos considerar agora as irreversibilidades. Então nós temos a equação da energia, né, sem transferência de calor, processo isotérmico, na seção 1, na seção 2 e a irreversibilidade que existe. Ok? Ela pode ser dada em forma de pressão, pode ser dada na forma, a energia por unidade de massa, ou pode ser dado na forma de energia por peso. Tá? Então, a primeira divide pela densidade e a segunda divide pela aceleração da gravidade. Tá? Então, lembrando que o ΔH minúsculo, o H minúsculo vai dividir a pressão por ρ e o H maiúsculo vai dividir o H minúsculo por G. Sempre assim. Tá? Então, ó, do último slide, então nós vamos pegar aquela equação, nós podemos concluir que a equação da energia por peso, muitas vezes é chamada de perda de carga. Tá? Então, a gente usa o termo da pressão, mais energia cinética, mais a energia potencial de H maiúsculo. Então, para ficar de uma forma simples, a energia né, da seção 1 menos a energia da seção 2 é igual a perda de carga devido às irreversibilidades. Beleza? Então, e quais são as irreversibilidades que existem? É a irreversibilidade devido ao atrito, tá? Que é muitas vezes chamada de perda maior, e as irreversibilidades devido à singularidade, que são conexões, válvulas, T's, cotovelos, todas essas singularidades são chamadas de perdas menores, ok? Vamos ver os detalhes. Bom, nós temos aqui, a perda de carga é a perda de carga devido ao atrito, mais a da singularidade, por unidade de peso. Se nós multiplicarmos por G, nós vamos ter a perda por unidade de massa, tanto a perda de reversibilidade total, que é o atrito mais a singularidade, ou em termos, multiplicando por ρ, nós vamos ter em termos de pressão. Beleza, estamos falando das irreversibilidades. A mesma coisa, nós vamos ter agora o detalhe para uma tubulação com várias singularidades. Tá? Então, ao invés de trabalhar só com ΔHS, nós vamos trabalhar com somatório de ΔHS. Mesma coisa, por peso, por massa ou por pressão. Mesma ideia do caso anterior.
E a perda devido ao atrito na tubulação, ela é dada por essa forma aqui. É o fator de atrito vezes o comprimento retilíneo, dividido pelo diâmetro, vezes a densidade, vezes a velocidade média ao quadrado, dividido por 2. Então aqui nós temos a irreversibilidade do atrito em termos de pressão, em termos de energia por unidade de massa, dividimos por ρ, e nós temos aqui o atrito, né, a perda de atrito por peso, dividido por G. Tá? Então, o fator de atrito em regime laminar, para tubos, seção circular, é 64 dividido pelo número de Reynolds. Já para o regime turbulento, ele é função da rugosidade relativa, que é a rugosidade do tubo, que depende do material, dividido pelo diâmetro desse tubo. E aqui, em função do número de Reynolds. Essa aqui é uma equação que nós temos a forma explícita do fator de atrito em função desses outros parâmetros, fácil de calcular. Nós temos a famosa equação de Colebrook, que é essa equação aqui, mas é uma forma implícita de calcular. Nós temos um fator de atrito desse lado e o outro desse outro lado. Não tem como calcular de forma direta. Tem que estimar um valor do fator de atrito até a fórmula convergir. A fórmula anterior é muito mais fácil. Moody fez um estudo para tubos comerciais. Então, nós temos aqui o fator de atrito em função do número de Reynolds e em função da rugosidade relativa. Então, são essas linhas aqui para cada rugosidade relativa e para cada número de Reynolds. Ao invés de ficar entrando no diagrama, a gente usa a equação. Muito bem. Então, nós temos aqui os valores da rugosidade para alguns tubos, tá? Tranquilo, é só usar esses valores. Nós temos aqui um tubo antigo com incrustações, que aumenta a rugosidade, ok? E nós temos aqui agora, nós vamos pegar aquela equação da cálculo da perda de carga. Nós estamos assim, se houver uma bomba, né, que é muito comum ter em tubulações, nós vamos acrescentar a bomba aqui desse lado esquerdo. Tá? O rendimento da bomba é a potência hidráulica sobre a potência de eixo. Tá? A potência hidráulica é a potência que ela fornece para o fluido e a potência de eixo é a potência de entrada da bomba. Tá? Cálculo da potência da bomba, vazão volumétrica vezes a diferença de pressão na bomba, né? Que é entre a entrada e a saída. Também pode ser vazão volumétrica vezes o ρ vezes o delta H minúsculo. Ou vazão volumétrico vezes ρ VG vezes o delta H minúsculo. Isso aqui é a altura manométrica da bomba. Ok? Bom, aqui nós temos algumas singularidades. Captação reservatório, descarga reservatório. Tá? Outras aqui, mais algumas aqui, né? Tudo o valor de K, outras singularidades aqui, mais algumas. Aqui nós temos a válvula gaveta, a válvula globo, válvula angular, ok? Outras válvulas aqui, a última válvula de esfera. Nós temos um tubo de sucção de bomba, como calcular essas perdas, tá? E aqui, ao invés de dar a perda da singularidade em função de um K, é dada em função de comprimento equivalente pelo diâmetro. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, o T principal vai ser 20, LE sobre D vai ser 20. E como que calcula essa perda de singularidade? Pode ser calculado em função do KS ou em função do comprimento equivalente sobre o diâmetro. Então, tem que levar em conta o fator de atrito naquela tubulação, naquela região. Tá? Pode ser calculado em função de energia por unidade de massa, tá? Em termos de comprimento equivalente, e aqui em termos de perda de carga, energia por unidade de peso, ou em termos de comprimento equivalente, a mesma coisa. Ok? É por isso, por hoje é só. Um grande abraço.